Quando chego mais ou menos no terceiro degrau, minhas pernas estão começando a se dissolver e quando cheguei no topo da escada, eu tinha perdido toda a forma e eu era só uma bola de energia. E nesse ponto, a escada vira para a esquerda. E eu nem liguei. Atravessei a parede e saí bem em cima de onde minha esposa estava, pintando rostos de crianças. Olá, pessoal. Bem-vindos ao Ask Julie Ryan. Misturamos espiritualidade e praticidade para uma vida com propósito e alegria. Eu estou tão animada com o programa de hoje, porque temos o Dr. Tony Cicoria como meu convidado. Dr. Cicoria é um cirurgião ortopédico aposentado, que foi atingido por um raio, experienciou uma EQM e, como resultado, desenvolveu uma paixão por tocar piano e compor música. Então, como vocês podem imaginar, eu tenho um monte de perguntas para ele. Por favor, lembrem-se de se inscrever, deixar um comentário e compartilhar este episódio com sua família e amigos. Agora vamos conversar com o Dr. Cicoria. Tony, bem-vindo ao programa. Estou feliz por ter você com a gente hoje. Obrigado, Julie, e por me convidar. O prazer é meu. Atingido por um raio e uma EQM. Meu Deus do céu, eu nem consigo imaginar. Conte pra gente o que aconteceu. Bem, minha esposa e a família dela, umas 4 ou 5 pessoas fazem aniversário em agosto. E então eles decidiram fazer uma festa de aniversário conjunta para facilitar para todo mundo. Então tinha umas 25 ou mais pessoas e crianças correndo por todo lado. E eles tinham alugado um pavilhão num lugar chamado Lago Sleepy Hollow, que fica em Athens, Nova York, logo abaixo da capital, Albany. E meu trabalho é cuidar da churrasqueira. E então esse pavilhão era uma estrutura de 2 andares e eu estou na parte de baixo, no chão de terra, onde ficam todas as mesas de piquenique e a família está no 2º andar e eles estão fazendo a maior festa, um monte de crianças e é uma loucura. E então eu estava, na verdade, grato por estar do lado de fora, no silêncio, e eu tinha o lugar alugado era ao lado do lago. E sem que eu soubesse, uma grande nuvem de tempestade havia se formado sobre ele. Mas estava ocupado e não estava prestando atenção. E lá pelo meio da manhã eu decidi que eu queria ligar para minha mãe porque ela não estaria lá e eu queria ter certeza de que ela estava bem. Então eu contornei a frente do prédio e na frente do prédio tinha um telefone público instalado. E então eu fui até o telefone público, disquei o número dela e ela não atende. E eu pensando, ok, ligo de volta mais tarde. Então estou me preparando para desligar o telefone e eu tiro o telefone do meu rosto e afasto mais ou menos um pé e de repente vejo um clarão enorme saindo do telefone que me atinge no rosto e me joga para trás como uma boneca de pano. Senti um coice de cavalo e saí voando para trás. Enquanto voava, de repente tive a estranha sensação de me mover para frente. Lembro-me de estar ali perplexo. E eu continuei, minha mente está a 1000 porque eu sabia exatamente o que tinha acontecido. Eu sabia cada milissegundo do que aconteceu. Agora estou parado aqui e estou tentando entender isso porque eu olho para a parede e o telefone está só pendurado. E eu estou parado aqui, e eu simplesmente, absolutamente perplexo, não fazia o menor sentido. E então, de repente, eu ouço minha sogra gritando. E ela está no topo da escada e eu estou embaixo. E ela começa a descer as escadas correndo na minha direção, mas ela está olhando para a esquerda dela. E eu pensei, bem, isso é bem estranho. Ela está olhando escada abaixo como se eu nem existisse. Ela chegou ao pé da escada bem na minha frente e foi para a esquerda dela. E eu pensei, caramba, que diabos está acontecendo? E então eu me virei e dei alguns passos para segui-la.
E de repente eu me deparo comigo mesmo no chão e o primeiro pensamento que me veio à mente foi: ah, eu estou morto. E sabe, foi um choque terrível para mim, sabe, sem trocadilhos. Mas eu sempre esperei que, sabe, quando você morre, haveria algum tipo de um aviso de que você deixou o palco em algum lugar e algumas coisas aconteceram, mas não houve nada. Não tinha, sabe? Não tinha ninguém para falar comigo. Não tinha sinos, apitos, nem nada do tipo. E então eu ando até o meu corpo e estou olhando para baixo, para mim, e minha sogra está ali, no lado esquerdo. Tinha uma senhora e sua filha jovem no início da adolescência. Elas estavam ali esperando o telefone. Então, sabe, eu sou atingido por um raio e acontece que tem alguém parado ali esperando para usar o telefone. Acontece que ela era enfermeira. Então, ela se abaixa para fazer RCP e ouço e vejo todo mundo, mas ninguém me ouve ou vê. E lembro de pensar, isso é realmente louco. Mas um dos primeiros pensamentos foi: estou pensando. Como pensaria normalmente? Minha mente está a 1000 e penso exatamente como pensaria, normalmente. E no mesmo linguajar, por mais grosseiro que possa ser. E nesse ponto eu pensei: bem, que se dane, não faz sentido ficar aqui parado. Eu não, sabe, eu estou. Posso subir e ver minha família? Então me virei e comecei a subir as escadas. Enquanto subia, sempre olho para baixo, para não tropeçar, cair de cara e passar vergonha, o que já aconteceu. E quando eu comecei a subir as escadas, chego no 3º degrau e enquanto olho para baixo, minhas pernas começam a se dissolver. E eu pensei: ok, isso não pode ser bom. E quando cheguei no topo da escada, eu tinha perdido toda a forma e eu era só uma bola de energia. E nesse ponto, a escada vira para a esquerda. E eu nem me importei, eu simplesmente atravessei a parede. E saí bem em cima de onde minha esposa estava sentada, pintando rostos de crianças. De qualquer forma, passo por cima da cabeça dela, atravessando a sala na diagonal, e eu vejo o resto da família e eles estão todos se divertindo muito. E atravessei o telhado. Ao atravessar, as coisas mudaram. De repente senti como se tivesse caído num rio de pura energia positiva. Havia só amor e paz absolutos nessa corrente, e vinha dessa luz branco-azulada. Estava bem à direita. Lembro de olhar para essa luz e estava absolutamente absorvido por ela. Eu não conseguia acreditar em como ela te fazia sentir. Se pudesse imaginar amor e paz absolutos, não havia mais nada misturado. Mas o mais incrível era que eu conseguia ver a energia. E quando digo ver a energia, eu realmente podia ver as correntes e as frequências vibracionais que compunham aquela luz. E me lembrou uma onda senoidal. Eu não tinha ideia de qual era a frequência dela, mas eu era capaz de olhar para aquela corrente e ela passava por tudo e compunha tudo. Lembro de pensar: esta deve ser a energia de Deus. E, sabe, porque eu tinha sido um cientista antes de virar médico. Meu cérebro de cientista está girando como um louco pensando: ei, eu consigo medir isso. E, sabe, tive esse pensamento mágico e profundo por preciosos minutos. Então a ficha cai e percebo que esta é a coisa mais incrível e transformadora que poderia acontecer a qualquer ser humano. Poder experienciar isso.
e, e estava me levando para algum lugar. Ela tinha velocidade e direção. Eu não tinha ideia de para onde estava indo, mas eu estava indo para algum lugar e eu estava feliz em ir. Então, enquanto eu estava indo nesse caminho, eu vejo essa grande colagem de fotos, por assim dizer. Eram apenas pontos altos e baixos da minha vida e coisas que eram dignas de nota, mas era só um monte de fotos e não havia muita discussão sobre isso. Era só, sabe? Ei, essa é a sua vida, cara. E eu só olhei para tudo e segui em frente. E enquanto eu estava progredindo por esse rio em tudo, e eu cheguei à conclusão, isso é incrível, em êxtase, pensando em como era ótimo. E então, de repente, foi como se alguém tivesse virado a chave, e eu estava de volta no meu corpo. E eu fiquei com tanta raiva. Eu fiquei tipo, não me faça voltar para cá. Eu não quero fazer isso. Mas eu percebi que a escolha não é minha. E então, nesse ponto, estou de volta neste corpo. E eu tenho uma queimadura no meu rosto e uma queimadura no meu pé. E parecia que alguém tinha enfiado um atiçador quente nos dois lugares. E eu ainda estou inconsciente. E não consigo abrir meus olhos. Não consigo falar. Mas a senhora ajoelhada ao meu lado parou a RCP. Ela estava ali, orando. Minutos depois, consegui abrir os olhos. E eu olhei para ela e queria dizer obrigado por salvar minha vida. Mas, infelizmente, o que saiu foi, está tudo bem, sou médico. E ela apenas riu e disse, bem, você não era um minuto atrás. E eu fiquei tipo, ok, não estou pensando com muita clareza, então vou só calar a boca e ir para casa. Estava com dificuldades, voltei a trabalhar. And comecei a cuidar da vida pensando que era o mesmo. Mas as coisas tinham mudado, o que levou um tempo para vir à tona. Mas voltei a trabalhar e as pessoas que me conheciam bem sentiram algo diferente em mim. O que não percebia, mas delas. Tudo viria à tona com o tempo. Então eu voltei para a minha rotina normal. Então eu, trabalhando minhas 12 ou 14 horas por dia, cirurgia e pacientes. E era isso que eu fazia. E cerca de 2 semanas depois do raio, comecei a ter um desejo insaciável de ouvir música clássica de piano. Grande mudança para mim. Eu era um garoto dos anos 60. Tinha rock and roll, e na verdade não tinha muito mais do que isso. Quando eu tinha 7 anos, minha mãe me obrigou a ter aulas de piano por um ano inteiro, o que eu fiz sob a mais séria ameaça de morte. Eu fiz. E depois daquele ano, logo desisti. Tinha tanta coisa, beisebol, futebol americano, pescaria e explorar. Então, aquilo morreu uma morte. Rápida, por assim dizer, figuradamente. E então... Mas essa música, simplesmente não parava, era só... Eu estava realmente compelido a ouvir essa música. E era tanto que eu dirigi até Albany, a 1 hora de distância, porque nós morávamos em Oneonta, Nova York. Eu fui a essa loja de música porque, onde nós morávamos era uma cidade pequena, não tinha muitas dessas lojas. E eu entrei nessa loja, e quando eu entrei pela porta, parecia que o CD pulou da prateleira para as minhas mãos. E era Vladimir Ashkenazy, um famoso pianista russo, tocando seu Chopin favorito. E então eu ouvi a música e fiquei absolutamente encantado e fascinado com a música. Eu simplesmente não conseguia parar de ouvir. E eu levei para o trabalho e fiz todo mundo ouvir enquanto eu operava. E
Fiz minha família ouvir. Tenho certeza que estavam de saco cheio. Mas nunca bastava. E isso durou algumas semanas e eu percebi que não seria o suficiente só ouvir tudo isso. Eu preciso aprender a tocar. E isso era um grande problema, já que eu não tinha um piano e, para piorar, não sabia tocar. Então foi tipo, tá bom, é uma boa ideia, mas aonde diabos isso vai dar? Mas no dia seguinte, uma das nossas babás apareceu e disse: estou de mudança. E eu tenho um piano de armário antigo que eu amo, era do meu pai, e será que eu poderia guardá-lo na sua casa por um ano até eu me estabelecer? E eu pensei, ok, isso está ficando estranho. Até que, de repente, tive a ideia de que deveria aprender a tocar piano e um piano apareceu. E então eu fui à loja e comprei um livro de música para tentar aprender sozinho. E eu pensei, bem, eu consigo fazer isso. Que piada que foi. But, sem me intimidar, eu peguei os livros e comecei a tentar aprender sozinho. E eu comprei todas as partituras do CD, que era um material muito além da minha capacidade. Mas não importava. E eu comecei a tentar aprender aquilo também. Então eu estou seguindo nesse caminho e mais ou menos um mês depois do raio, eu tenho um sonho muito estranho. E nesse sonho, eu andava como se fosse uma experiência fora do corpo. Eu estou entrando no palco, sabe? E estou na frente do palco, numa sala de concertos, e toco música para a plateia. E estou ouvindo essa música. E enquanto caminho por trás, percebo que não é música de outra pessoa, é minha. E eu pensei, que diabos? E então eu estou parado atrás de mim mesmo, ouvindo a música, e ela tem um final alto, e isso me acorda, e sento na beirada da cama e olho para o relógio, são 3h15, e eu vou até o piano e penso, vou tentar dedilhar o que ouvi, mas eu não tinha ideia de como fazer ou escrever nada, então eu disse, dane-se, e voltei para a cama. E naquele momento, eu acordei de manhã e segui minha rotina, normal, indo para o trabalho. Mas o que aconteceu daquele momento em diante foi que sempre que eu me sentava naquele piano para tentar aprender, a música do sonho começava a tocar e era muito como uma criancinha de 2 anos. Queria que dessem atenção a ela. E se eu não desse, ela se tornava intrusiva e ficava tipo, papai, papai, brinca comigo. E se eu não desse, sabe, ela tocava quando eu tentava fazer outras coisas, operar, conversar com alguém, e agora tem essa música alta na minha cabeça. E então eu aprendi muito rápido que, ok, eu realmente preciso fazer algo com isso todos os dias, senão vai me assombrar e me incomodar. E então nós chegamos a um acordo de que eu tentaria fazer algo com a música todos os dias e ela me deixaria ter um pouco de paz. Certo, vamos. Parar aqui um segundo, é muita coisa para processar. O que você me contou? Então, eu tenho, tipo, 1 zilhão de perguntas para você sobre esse tipo de coisa. Primeiro de tudo, quando a música veio? Era só na sua cabeça, enquanto você estava. Sabe, você não estava ouvindo música clássica no rádio a caminho do carro. Era tudo música clássica tocando na sua cabeça? É isso que eu estou entendendo? Isso mesmo. E você identificava, isso é Bach, isso é, sabe, Tchaikovsky, de quem quer que seja, ou quando ouvia a música, ouvia, e agora teremos uma sonata de fulano de tal, e ouvia o nome do compositor, ou simplesmente sabia que era aquele compositor?
A única coisa que eu sabia era que essa era uma música que veio para mim. E eu não percebi que era a minha música, até que eu estava parado atrás de mim, nesse sonho, e me foi dada a clara percepção de que, ei, cara, isso é coisa sua, não é de outra pessoa. Mas no começo, quando se sentia compelido a ouvir música clássica, se sentia compelido a ouvir Tchaikovsky ou Beethoven ou simplesmente ia para a sessão de clássicos na loja de discos e simplesmente era o que aparecesse para você? Quando eu entrei naquela loja de música, aquele CD literalmente pulou nas minhas mãos e era principalmente Chopin. Mas tinha um pouco de Beethoven. Então, sim, interessante. Vou voltar nesse assunto da música. Tenho algumas perguntas para você sobre isso. Você já tinha algum conhecimento sobre experiências de quase morte antes? Como cientista e cirurgião, imagino que não seja algo que ensinam na faculdade, certo? Não, na época não. E na verdade não era algo que se discutia abertamente ou que fosse aceito socialmente. Sabe, no início dos anos 90, se eu saísse por aí dizendo às pessoas que tive uma experiência fora do corpo e que tudo isso aconteceu, alguém ligaria para o conselho e diria: é melhor tirar a licença desse cara porque ele é um lunático. E, sabe, essa era realmente a mentalidade das pessoas e dos médicos daquela época. Não era algo sobre o qual você falava e você não tinha muitos pacientes que apareciam do nada para falar sobre isso também. Simplesmente não era aceito. Então, sabe, para mim era um assunto muito particular. Minha família mais próxima sabia e meus amigos mais íntimos, e era basicamente isso. Eu não divulgava muito. E então eu continuei seguindo nessa direção de aprender a tocar. Você vem de uma família espiritual? Você tem uma formação espiritual onde talvez alguém via pessoas mortas? Eles viam, sabe, espíritos ou outras entidades? Ou eles seguiam alguma cultura ou religião específica ou algo do tipo? Sabe, eu fui criado como católico, sabe, desde pequeno. Eu nunca fui uma pessoa bastante religiosa e devota. E acho que parte disso foi porque quando eu era criança, tinha que ir para catequese e depois eu fui parar numa escola católica que eu odiava. E me lembrei de um episódio em que era pecado mortal comer carne na sexta-feira, na igreja católica. E lembro de um dia ir para a aula e a professora dizer: bem, as regras mudaram, não é mais pecado mortal comer carne na sexta-feira. E eu disse: espere um minuto. E todos que foram direto para o inferno, por que foram? Essa era a doutrina. Se comesse carne na sexta, ia direto para o inferno. Não passe pelo ponto de partida e não receba $200. Então, sabe, isso abriu um buraco na religião para mim quando isso aconteceu. Mas, no entanto, sabe, esperava-se que eu fosse compliant. Então, para responder a sua pergunta, sim. Eu nunca fui ligado ou apegado à religião. Mas eu tive algumas experiências incomuns quando criança. E eu acho que uma das outras coisas que é digna de nota, quando criança eu devia ser um pré-adolescente. E eu estava na cozinha lendo um livro e nós tínhamos uma geladeira velha que fazia muito barulho, muito ruído branco. E enquanto estou sentado lá, estou totalmente absorto neste livro e estou ouvindo essa frequência. E de repente eu estou no teto e estou olhando para mim mesmo lá embaixo pensando: caramba, que diabos é isso? E eu, sabe, por puro susto, eu estava de volta no meu corpo de novo.
E então eu comecei a ler meu livro de novo. E aconteceu uma segunda vez. E naquele momento eu parei de ler o livro pensando, ok, algo errado com este livro e comigo, não farei isso de novo. Então, sabe, tem havido alguma atividade incomum na minha vida desde os primeiros tempos e agora. E agora isso é um nível diferente de loucura. Certo, certo. Como você, fui criada católica, 12 anos em escolas católicas. E sabe quando fazia uma pergunta? Não sei se ouvia isso, mas eu ouvia. É um mistério. Foi. Ok, ótimo. Isso não sacia muito meu gene da curiosidade. Mas eu diria que acredito que os católicos e outras religiões ou culturas espirituais, eles nos preparam para desenvolver nossa espiritualidade na vida porque nos ensinam sobre anjos e santos e o Espírito Santo e, sabe, e esse tipo de coisa. Não sei se te ensinaram a oração do anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina. Estou na casa dos 60 anos e ainda consigo recitá-la. Sabe? Porque eu rezava toda noite, quando criança. E então, eu, ao contrário de você, não tive pessoas mortas aparecendo para mim ou me perseguindo. Desde a infância, eu aprendi a fazer essas coisas. E é fascinante. Este mundo novo, como em Aladdin, sabe? O filme Um Mundo Ideal. É incrível que aconteça simultaneamente. Com isso, e tem sido minha experiência também, Tony, que todo mundo já nasce com a habilidade, e a maioria de nós é ensinada por nossos pais ou avós, ou um professor, ou às vezes até um amigo, que vai dizer, isso é só sua imaginação, isso não está acontecendo de verdade, isso não é real. Então aprendemos a bloquear isso, e algo acontece como ser atingido por um raio e, uau, isso realmente te catapulta para um nível totalmente novo e uma frequência diferente sobre a qual voltaremos a falar. Voltando a quando seus médicos te examinaram, pós-raios e EQM, presumo que seu coração e cérebro estavam bem, certamente, se voltou a operar. Semanas depois, isso. Sim, quer dizer, eles me submeteram a todo tipo de teste e me examinaram e, sim, eles disseram, bem, parece estar tudo bem. Você já notou alguma coisa? Já que você via espíritos quando criança, você já notou algo acontecendo na sala de cirurgia quando estava lá, de uma perspectiva espiritual? Não, na verdade, ao entrar na cirurgia, tinha visão de túnel e eu estava tão desligado que podiam detonar uma bomba do meu lado e eu nem saberia. E acho, uma bênção e uma maldição. Sim, sim. É bom que você estivesse focado no que estava fazendo. Pela minha experiência, e eu estive na sala de cirurgia muitas vezes. Como sabe, sou inventora de dispositivos cirúrgicos vendidos no mundo todo. E eis o que acontece na cirurgia. Tem um capítulo no livro sobre isso. Quando o paciente está na mesa, anjos da guarda ficam sobre a cabeça da anestesia. Espíritos cirurgiões sobre a cabeça do cirurgião ou cirurgiões que operam. E entes queridos falecidos, espíritos, família e amigos ficam em uma ferradura aos pés da mesa. E sempre há uma correlação entre a oração feita por aquela pessoa e quantos espíritos estão na sala aos pés da mesa. Essa tem sido minha experiência, fazendo isso milhares de vezes. Eu via em tempo real com os olhos da mente quando estava nesse ramo, antes de vender a empresa. Agora faço isso remotamente. Então, se alguém está passando por uma cirurgia, geralmente estou em contato com seus entes queridos. Posso dizer quantos cirurgiões de fato estão na sala. Posso dizer, quem são os espíritos dos familiares. Consigo ler o equipamento de anestesia em tempo real e ver o que está acontecendo. E digo, ok, eles estão fazendo isso. Estão se preparando para fechar. Provavelmente terei notícias deles em 5 ou 10 minutos. Ou,
me mandam mensagem: acabaram de levar meu pai. E eu digo: ok, vai levar uns 20 minutos para eles, sabe, prepararem tudo. E então eu digo: ok, o cirurgião está na sala agora, então eles vão se preparar, e é isso que estão fazendo. Então sempre há muitos e muitos espíritos. Sempre há muitos espíritos na sala de cirurgia te guiando. E quando você clinicava, te dando informações, tenho certeza que você tem muitas histórias sobre algo acontecendo durante procedimento cirúrgico, onde tudo parecia bem, tudo estava se encaixando, mas você simplesmente tinha um pressentimento de que algo não estava certo. É. Você poderia nos dar alguns exemplos disso? Sabe, eu aprendi bem cedo, especialmente depois do raio. Sempre que eu entrava na sala de cirurgia, eu sempre fazia minhas orações e eu pedia ajuda aos meus guias espirituais e anjos. E se era algo realmente difícil, eu invocava a Mãe Maria. E, honestamente, nunca senti que me abandonaram. Naquele ponto eu estava ciente de sua existência. E eu me lembro de depois do raio. Era um dilema terrível. Tentava entender por que isso aconteceu. E eu percebi naquela época que, sabe, as probabilidades de tudo isso acontecer, sabe, a primeira probabilidade era ser atingido por um raio, e depois a próxima era ele tinha que perder corrente suficiente para não me torrar completamente. Então ele teve que passar por este prédio, perder corrente suficiente, ia parar meu coração e mais não me deixar em apuros, perdido. E então a próxima coisa que eu tive que levar em conta foi que havia uma enfermeira parada ali esperando. E então eu comecei a calcular tudo isso na minha cabeça, pensando, ok, a probabilidade de todas essas coisas acontecerem é absolutamente impossível. Então eu percebi bem rápido que isso não foi um evento aleatório, isso foi orquestrado. E eu pensei, ok, por quê? E então, naquele ponto, eu comecei a consultar uma médium vidente, Linda Dickinson, era o nome dela. E eu me lembro da primeira vez que fui vê-la. E eu me sentei e começamos a conversar, e ela ficou quieta por um minuto, e de repente começou a rir. E eu disse, que diabos é tão engraçado? Isso não teve graça. E ela disse, meu Deus, me desculpe. Não estou rindo, seus guias espirituais estão rindo. E eu disse, bem, o que eles acham tão engraçado? E ela disse, eles estão dizendo que foi isso que precisou para chamar sua atenção. E eu fiquei tipo, Jesus, não podiam ser mais criativos, em vez de me dar uma paulada. E sabe, então, eu estava ciente de que estavam por perto. Tenho ideias sobre isso. Espíritos. Chamo de downloads divinos. Mas o espírito me dando informações que vêm à cabeça, primeiro, eu entendo. E eu não tinha pensado nisso antes quando estava me preparando para a nossa conversa. Eu pensei, o raio elevou sua frequência, elevou seu nível vibracional para o nível do espírito, para acessar essa experiência na sua experiência de quase morte e tê-la tão clara que pudesse se lembrar, pois estava ocupado, fazendo seu papel de médico. Pai e marido, com sua vida normal, sem tempo para pensar nisso, é meu palpite. Mas isso foi uma forma rápida de elevar seu nível vibracional. Essa foi a primeira coisa que veio. A segunda coisa que veio é que, por causa da sua formação como cientista e cirurgião, você é mais crível por causa de toda aquela sopa de letrinhas no final do seu nome, sabe? Todas aquelas letras. E, em vez de um Zé Ninguém qualquer, que não tem estudo, não é articulado, não é alguém que é, sabe, uma pessoa reverenciada
pelo que você faz e pela sua educação. Alguma dessas coisas ressoa com você? Ah, sim. Quer dizer, eu tinha muita certeza de que isso era parte do processo, sabe? E que, sabe, que eu tinha recebido some message and e que isso seria uma grande parte da minha vida, sabe? E eu não entendia muito bem tudo isso. E até certo ponto, para ser sincero, eu ainda não entendo tudo, mas eu sei que isso é verdade, sabe? Eu me tornei um absoluto fanático por música e sabia que havia algo importante sobre a música e eu não conseguia entender a sua importância. And, you know, em muitas das minhas discussões com outros profissionais e tentando entender o que aconteceu, especialmente Oliver Sacks, meu neurologista. Ele era um famoso médico por muitas razões, mas sentiu que o cérebro fora religado e me deu acesso a partes dele que eu não tinha ideia. Eu tinha Frequências, e é interessante para mim que você viu a frequência e que essa foi uma memória tão vívida para você que você foi capaz de ver energia nas frequências, e tudo é uma frequência, sabe? Aprendemos isso quando crianças na escola, certo? Tudo é energia. E tem sido minha experiência conversando com, só Deus sabe quantos zilhões de espíritos de propósito, é que cada espírito tem uma frequência que mantém por todas as suas vidas. Para contatá-los, basta pensar neles. Porque nossas cabeças são como grandes antenas parabólicas, recebendo e transmitindo frequências. Então, quando você pensa no Elvis, isso sintoniza sua cabeça de antena parabólica na frequência do Elvis. Independentemente de ele ter reencarnado e quantas vezes, ele ainda terá a mesma frequência em todas essas vidas. E isso abre algo semelhante. Essa tem sido minha experiência, Tony. Há um rádio de mão dupla, um canal de comunicação, onde pode se comunicar com ele naquela frequência. Então, acredito que a música parte desta equação com você. É sobre frequência e você entendendo o mundo espiritual através da frequência da música. Faz sentido para você? Isso ressoa com sua experiência? Sim, eu sempre pensei que a música tem frequências que indiretamente ajudam pessoas a elevar seu nível vibracional. E eu, sabe, sempre que eu a toquei em concertos e em diferentes grupos e coisas, sempre há pessoas que vêm depois e dizem, eu estava vendo essas visões, eu senti isso ou eu vi aquilo. E, sabe, e muita gente vinha me procurar e falar sobre o fato de que tiveram uma experiência de quase morte, mas tem medo de contar para alguém porque vão pensar mal delas. Sim, é isso mesmo, vão achar que são loucas. Bem, eu passei por isso quando aprendi essas coisas há 30 anos. E eu pensei, se eu me assumir, as pessoas vão achar que sou louca. Sabe, eu tinha empresas, eu tinha funcionários. Eu pensei, oh meu Deus, sabe como vou fazer isso? E tudo isso, eu quero falar sobre as frequências por um segundo. Certamente a música clássica está na frequência de solfejo, que é, eu pesquisei, 528 Hz, e isso é Beethoven, Mozart, Tchaikovsky, Bach, até Gershwin. Rapsódia em azul. É uma frequência de solfejo. Você já pesquisou algo sobre isso? Na verdade, não. Com a música. Ah, sim, é algo grande. Então, você vai aos cantos gregorianos. Como disse, agora há pouco são 963 Hz. Cantos gregorianos, por exemplo, ativam a glândula pineal, elevam a consciência, despertam a intuição, aumentam a energia positiva e fornecem clareza. Então você pensa, antigamente, entrevistei
um psicólogo que é um padre aposentado chamado Padre Shano Lara, e ele falou que o propósito original das religiões em geral, especialmente a católica, era elevar a vibração de alguém para que pudessem se comunicar mais facilmente com a fonte, com Deus. Então, você tinha a música, você tinha os vitrais, você tinha até mesmo as catedrais góticas, o jeito que são projetadas, o incenso, as velas, tudo isso era para elevar a vibração na igreja, ajudando as pessoas a se comunicarem com o espírito. É um conceito realmente interessante que eu acho que perdemos ao longo dos anos. Não, com certeza. Quer dizer, isso, nós perdemos tanto. Quer dizer, eu realmente acredito que todos nós, cada um de nós, possuímos essas habilidades. Só não sabemos como acessá-las. E sabe, quando a música de repente surgiu na minha cabeça, ela foi baixada na minha cabeça e eu tive muitas peças musicais que vieram de forma semelhante. E é quase como uma frequência que eu sintonizo e ela simplesmente me envia. É aquela coisa da cabeça de antena parabólica que eu falei antes. Outro ponto realmente importante aqui é aquele seu sonho. O espírito se comunica conosco em sonhos, pois é minha experiência que ao dormir viemos com a frequência do espírito. Vivemos nossas vidas ocupados e estressados, mas ao dormir, nosso cérebro descansa. E voltamos ao nível de frequência, de fábrica, do espírito. Assim, para o espírito, é mais fácil se comunicar com as pessoas, em sonhos, porque estamos nessa frequência. Diria que o espírito não se comunica nos canais do estou mal, pois a vibração e a frequência são baixas. Digo isso às pessoas, especialmente a quem perdeu um ente querido e está em luto profundo. Luto é frequência baixa. O espírito não se comunica. Você não está no canal certo, sabe? Você ouve música sertaneja, choramingando sobre a amada, o caminhão e o cachorro, em vez de música clássica ou outra, até rock clássico, sabe? Algo que simplesmente não está sendo transmitido nesse canal. Então não me surpreende, nem um pouco, que foi mais ou menos quando a música começou a vir para você, porque você estava na frequência do espírito enquanto dormia. Faz sentido? Sim, e sabe, já tive comunicação acordado. E eu me lembro de uma vez que eu estava com dificuldades com algo e eu queria tentar descobrir se conseguia alguma resposta do outro lado. Então eu peguei um tabuleiro Ouija. Ah, sim. E eu estava determinado que eu ia me comunicar com o outro lado e fazer essas perguntas. E lembro-me de estar sentado na sala de jantar e todos estavam em outro lugar. E estou fazendo isso sozinho, e eu estou com as minhas mãos bem firmes, segurando o ponteiro do relógio sem soltar. E de repente eu ouço uma voz, alguém dizer, você não precisa da tábua. E fico tipo, então lembro de pensar em voz alta, claro que preciso da tábua. E então eu tento fazer a pergunta de novo e coloco minhas mãos nela, e esperando que ela se mova, e a voz vem de novo, e ela diz, você não precisa mesmo da tábua. E começando a ficar um pouco irritada comigo. E eu pensei, isso é loucura, preciso da tábua. Então fiz a terceira vez, e a voz diz, não precisa da tábua, consegue sem ela. Né? E naquele momento, eu fiquei meio que em choque, porque agora, de repente, eu estou ouvindo vozes. E sabe, além de todo o resto. Mas ficou mais do que evidente para mim que, sabe, eu tenho acesso a isso.
Eu não sei como ouvir e interpretar muito bem, porque tem muito outro barulho acontecendo na minha cabeça ao mesmo tempo. Então, é assim que se escuta. Você diz algo ao espírito, pensa na sua mãe ou em quem for. E isso, de novo, sintoniza sua antena parabólica. Sua cabeça na frequência deles. E então diz algo a eles. E eles vão te responder, Tony, tão rápido quanto um estalar de dedos. Em 1 segundo ou menos, às vezes até antes, de você ter pensado, tido o pensamento por completo. Porque o tempo não existe no mundo espiritual. O tempo é criação humana. Eles captam seu pensamento e respondem. Antes mesmo de você, às vezes, ter pensado por completo, quanto mais faz, mais validação, mais fácil fica, e então se torna algo natural. Então brinque com isso com coisas que não importam, sabe? Peça para ver um sinal. Faça uma pergunta. Diga, ei mãe, como eu vou saber que você está por perto? E você vai ouvir um pensamento na sua cabeça. Ontem eu estava conversando com um cliente e estávamos com os avós e os pais dele. Todos já estão no céu. Eles são todos falecidos. Estávamos conversando com seus espíritos e ele disse, podem me dar um sinal ou dizer algo que me fizesse saber que estão por perto. E eu ouvi a palavra serragem. E eu disse, me veio essa coisa aleatória na cabeça, Tony. E eu fico tipo, meu Deus, eles vão pensar que eu sou, sabe, maluca ou algo assim. Então eu disse, bem, eles me dizem serragem. Você é marceneiro ou o quê? Serragem tem a ver. E ele disse, estamos reformando nossa casa e tem serragem por toda parte. Eu disse, bem, aí está. São eles te avisando. Então nós, independentemente de quão aleatória a informação seja, confie na primeira coisa que vem à cabeça. Interessante sobre a tábua Ouija. Não sei se sabia, mas costumava ser o jogo mais vendido na história dos jogos. Pois é patenteado. Então tenho patentes. São difíceis. Fico pensando, adoraria ter sido o examinador de patentes. Na reunião com o inventor da Ouija, você consegue imaginar? E o cara concede a patente. Então o que ele viu naquela reunião? Primeiro de tudo, e quando se tornou problemático foi quando foi usado no filme O Exorcista. Antes disso, a maioria das famílias tinha um. E jogavam aquele jogo para contatar espíritos. Ok, voltemos. Quando você começou a ficar obcecado por música, isso mudou sua vida? Quero dizer, em relação à carreira, família ou amigos. Teve um impacto na sua vida? Sabe, todo o episódio do Raio, e não só a música, causou grande mudança na minha vida. E, sabe, antes do Raio, eu estava num caminho de... John queria seguir na medicina acadêmica e estava escrevendo artigos, era chefe de um grande congresso sobre coluna, estava envolvido em muitas pesquisas mas esse era meio que o caminho que eu estava seguindo. E depois do Raio, nada disso importava mais. E fiquei meio perdido no começo porque, sabe, eu vi aquilo como meu propósito, mas então aquilo foi tirado. E, sabe, simplesmente jogado fora e tipo, ok, agora vamos lidar com algo que é realmente importante. E então, sabe, eu mudei bastante a minha forma de pensar. E eu acho que, sabe, minha irmã foi provavelmente uma das primeiras a me dizer algo sobre isso. E ela disse, sabe, você está muito mais ciente e preocupado com as pessoas dos sentimentos que elas têm do que tinham antes. E eu pensei, bem, é uma coisa interessante de se dizer. Quer dizer, eu era um babaca antes, eu não percebia. Mas, sabe, eu nunca tive uma resposta para nenhuma dessas perguntas. Mas espiritual e nada religioso. Mas, eu tinha dificuldade de ir à igreja. Simplesmente não parecia que tinha algo a ver com a realidade que eu sabia que existia. Então
Mas sabe, uma das coisas que resultou disso foi que eu não conseguia ver as auras das pessoas, mas eu conseguia senti-las, perceber a energia delas. Daí está aquela coisa da frequência de novo. E sabe, se eu via alguém e não tinha bem certeza do que estava acontecendo com a pessoa, se eu simplesmente passasse minhas mãos sobre o corpo dela, eu encontrava pontos quentes, onde era como passar as mãos por uma área de eletricidade estática. E é tipo, e sabe, elas diziam como aquilo doía muito, e eu não estou tocando nelas. E sabe, então eu simplesmente pegava um dedo e passava perto do lugar que estava doendo, e isso podia realmente levar alguém às lágrimas. E pensei, uau, isso é poderoso. E não, sabe, usei isso para me ajudar a cuidar das pessoas. Mas você Você é um curador, obviamente, como cirurgião e médico tradicional. Como pensamos em um curador, e depois que se tornou consciente e se envolveu mais com o espírito, agora é um curador energético. Também. Então, que combinação poderosa e incrível é essa? Sim, eu passei pelo exercício de me certificar em Reiki e fiz tudo isso e sabe, eu usava muitas dessas coisas no decorrer do meu trabalho normal. E então, sabe, claro que a música com o tempo meio que ganhou vida própria. Ah, e isso, sabe, e isso continuou também. Isso afetou seu relacionamento com a família de alguma forma? Sabe, levantava 4:30 e praticava até às 6:30 quando tinha que ir para o trabalho. E então eu fazia minhas 12 horas e voltava para casa. E eu chegava a tempo de ter. Na maioria das vezes eles já tinham comido quando eu chegava em casa. Mas era sempre meu trabalho e meu amor. Colocava as crianças na cama e cantava para elas. Sabe, isso era tipo uma religião para mim. Sabe, isso me manteve conectado aos filhos. Então, depois que eles iam para a cama, eu descia para o piano e começava a trabalhar. E eu realmente estava obcecado com isso. E eu ficava lá até meia-noite, 1 da manhã sempre. E não fez nada bem para o meu estado civil, eu imagino. E, sabe, minha esposa sentiu que eu me casei com o meu piano e, no final, nós acabamos nos divorciando. E eu acho que isso foi uma grande parte do motivo. Mas nós nunca, sabe, foi interessante porque nós, apesar de divorciados, sabe, fizemos um lugar em cima da garagem para ela, porque a família precisava ficar junta e as crianças precisavam de 2 pais e acreditávamos que era importante. Então nós ficamos por uns 8 anos vivendo assim e, sabe, as pessoas tiravam sarro e diziam, bem, vocês não estão realmente divorciados porque, sabe, ainda passam os feriados juntos, ainda fazem tudo isso juntos. E isso, em certo momento, sabe, nós realmente sentamos e olhamos para isso e dissemos, sabe de uma coisa, é meio louco. E então nós nos casamos de novo depois de uns 8 anos. Maravilhoso. Divorciados. E assim, eu acho que foi apenas um período, uma pausa na ação, por assim dizer. E nos deu tempo para ambos crescermos um pouco e para entender ourselves. Right. E para você aperfeiçoar aquela coisa da frequência, que você estava sendo levado a fazer também.
Eu sei que você já se apresentou. Você está se apresentando agora? Sim, eu ainda me apresento bastante. Sabe, eu me apresento, me pedem para dar palestras e concertos em muitos dos IONS meetings. Acho que foi em 2013 que eu fui um palestrante principal no grande encontro do ION. E tinham me pedido para tocar a música naquele encontro também. E então viajei por todo o país fazendo isso e recebi equipes de televisão de diversas partes do mundo todo e fazer esse tipo de coisa comigo. Quem diria que toda aquela pesquisa acadêmica e apresentação de artigos em congressos ia te preparar para palestras, conferências e concertos que faz? Vejo como aquilo te preparava para o que faz agora. Você consegue ver? Sim, com certeza. Quem é um público mais difícil que outros médicos e cientistas, pelo amor de Deus? Última pergunta. Por que encarnamos? Nós encarnamos porque nós temos que desenvolver uma maior consciência espiritual. E então, não sei se já ouviu falar da hierarquia de necessidades de Maslow. E então, tem essa pirâmide de crescimento e autorrealização. And essentially, o espírito é igual. Nós viemos para esta vida para me aprender e nós viemos com um pré-programado plano. Digamos que, nos encontramos com conselheiros espirituais ao desencarnar e entre as vidas, e nós descobrimos o que precisamos aprender and fazemos um filme, digamos, de este é o papel que vai interpretar e aqui está o que queremos que aprenda. Mas você tem um problema, tem algo chamado livre-arbítrio e isso significa que pode estragar tudo a qualquer momento. E a parte mais infeliz de tudo isso é que se estragar tudo, continua voltando para aprender a mesma lição. É uma pena que não tenhamos consciência disso por nós mesmos. Interesting. Dr. Sicória, que prazer tê-lo neste programa. Obrigada por dedicar seu tempo para se juntar a nós e compartilhar sua sabedoria e brilhantismo conosco e todos. É isso por este episódio. Enviando muito amor do Docilar, Alabama. E do Maine também, onde o Tony está. Nos vemos na próxima. Muito obrigado. Para aprimorar sua jornada espiritual, clique em um dos vídeos abaixo e lembre-se de inscrever-se, comentar e compartilhar com amigos.